Tudo bem? Estamos aqui novamente para uma videoaula para o nono ano do Ensino Fundamental 2. Sou o professor William, trabalho com ensino religioso na Rede Municipal de Educação. Hoje vamos falar das visões sobre a morte que algumas tradições religiosas possuem. Não vamos tratar de todas porque são várias. Então escolhemos algumas e vamos apresentá-la a partir desse momento. No budismo, a gente tem a pregação de que existe renascimento ou reencarnação após a morte. O espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, homens ou animais. Então a pessoa pode, após a morte, ela pode retornar e viver uma nova vida como ser humano ou como animal. Isso acontece de acordo com a conduta que a pessoa teve em vida. O ciclo de mortes e renascimentos permanece até que o espírito liberte-se do karma. O karma significa as ações que deixam marcas e que estabelecem a lei de causas e efeitos. A depender do seu karma, a pessoa pode renascer em 6 mundos distintos. O primeiro deles seriam reinos celestiais, reinos humanos, reinos animais, espíritos guerreiros, espíritos insaciáveis e reinos infernais. Vamos agora ver a próxima visão de vida pós-morte. Veremos agora o que o hinduísmo nos diz. Na visão hindu de vida após a morte, existe a centralidade da ideia de reencarnação. Para os hinduístas, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. Quando o corpo morre, ocorre a transmigração. A alma passa para o corpo de outra pessoa ou para um animal. Novamente, a depender das ações, pois toda ação corresponde a uma reação. Isso é a lei do karma. Enquanto não atingimos a libertação final, que se chama mosca, passamos continuamente por mortes e renascimentos. Este é o ciclo denominado roda de Sansara. Vejamos agora a visão do Espiritismo sobre a vida pós-morte. O Espiritismo defende a continuação da vida após a morte num novo plano espiritual ou pela reencarnação em um outro corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras reencarnações. Creem na eternidade da alma e na existência de Deus, mas não como criador de pessoas boas ou más. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sem discernimento do bem e do mal. Quem constrói o céu e o inferno é o próprio homem. Pela teoria, todos os seres humanos são espíritos reencarnados na Terra para evoluir. A morte seria apenas uma passagem da alma do mundo físico para sua verdadeira vida no mundo espiritual. E mesmo no paraíso, acredita-se que o espírito esteja em constante evolução para seu aperfeiçoamento moral. O catolicismo entende a vida depois da morte como sendo inserida dentro da crença do céu, do inferno e de um purgatório. Dependendo de seus atos, a alma se dirige para cada um desses lugares, ou céu, ou inferno, ou purgatório. A alma é eterna e única, não retorna em outros corpos e muito menos em animais. Ele ainda crê na imortalidade e na ressurreição, e não na reencarnação da alma. A Bíblia ensina que morreremos só uma vez. E ao morrer, o homem católico é julgado pelos seus atos em vida. Se ele obtiver o perdão, alcançará o céu, onde a pessoa viverá em comunhão e participação com todos os outros seres humanos e também com Deus. Se for condenado, vai para o inferno. Algumas almas ganham a chance de serem purificadas e vão para o purgatório, que não é um lugar, e sim uma experiência existencial da pessoa.
Quem for para o céu ressuscitará para viver eternamente. Depois do juízo final, justos e pecadores serão separados para a eternidade. Deus julga os atos de cada pessoa em vida de acordo com a palavra que revelou através de seu Filho, com as ideias de amor, fraternidade, justiça, paz, solidariedade e verdade. Veremos agora a visão de vida pós-morte de uma tradição de matriz africana, é a Umbanda, a religião que nasceu no Brasil. A Umbanda sofre influência de crenças cristãs, espíritas e de cultos afro e orientais. Como não existe uma unidade ou um livro sagrado, alguns umbandistas admitem o céu e o inferno dos cristãos, enquanto outros falam apenas em reencarnação da alma. Na Umbanda, morte e renascimento são momentos sagrados, que marcam a passagem de um estado a outro de manifestação espiritual. Morremos para um lado e nascemos para outro lado da vida. O que nos aguarda do outro lado depende de nós mesmos. A Umbanda explica o universo através de 7 linhas, regidas por orixás. Ao morrer, a pessoa será atraída por estes mundos espirituais. A matéria é apenas um dos caminhos para a evolução do espírito. Sendo assim, a morte é uma etapa do ciclo evolutivo, sendo a reencarnação a base da evolução. O objetivo maior do nascimento e da morte é a harmonização com o auxílio dos espíritos mais evoluídos que o recepcionarão do outro lado da vida e o ajudarão na sua adaptação no mundo espiritual. Bom, até esse ponto, nós fizemos uma apresentação de visões que algumas tradições têm da vida pós-morte. O que nos interessa nessa aula é analisar algo muito importante. E é o seguinte, é dizer para você que a ideia que a gente tem da morte ou de uma vida pós-morte qualifica a vida que nós vivemos. Dependendo da forma como você acredita que exista uma vida pós-morte, isso vai te orientar na sua vida. Vamos dar um exemplo cristão, que é o mais comum. A gente tem no final, uma vida pós-morte, aquela possibilidade de ser condenado, de ir para o céu e alcançar a salvação, ou passar um tempo no purgatório. Vejam bem, o lugar para onde vai ou a pessoa irá depende de como ela viveu a sua própria vida. E isso está mais ou menos presente nas outras tradições. Então, o que é importante a gente guardar desta aula de hoje e dessas visões da morte é saber que ter um pensamento, acreditar em uma vida pós-morte, conforme a religião que a pessoa adere, isso também qualifica a sua vida. Isso diz muito do que a pessoa faz. Outro exemplo que a gente vai lembrar são os espíritas. Eles, nessa perspectiva de que a alma deve evoluir, então eles vão praticar ações para que, quando chegar a morte, eles possam passar por esse momento e ter uma evolução. Então, esperamos que você tenha compreendido isso. Qualificar a vida é também dar um sentido para a vida. Sabendo que existe uma ideia de pós-morte, isso qualifica a vida das pessoas, geralmente de maneira muito positiva. Geralmente, a qualificação ou o sentido que as pessoas dão para a vida, pensando nessa ideia pós-morte, é de colocar-se a serviço dos outros, estender sua mão e ajudar a quem precisa. E o mais importante de tudo, as tradições religiosas sempre nos lembram, somos irmãos, ou seja, somos uma grande família. Por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima.